Boa tarde, pessoal, tudo bem? O som está ok? Boa tarde. 14 participantes. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então nossa aula desta semana. Vocês estavam com aula de que disciplina agora? Ciência e tecnologia dos materiais, é isso? Ah, era prova, a Gisele comentou que era prova. Foram bem? Estava fácil? Ok. Pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre equilíbrio e volumetria de complexação. Porém, antes disso, a gente só vai relembrar o que a gente viu na semana passada, né? Semana passada, a gente viu as titulações de precipitação. A gente verificou é, como determinar cloreto em amostras de água. Então, a gente é uma análise, né, muito importante aí na química, na engenharia ambiental e sanitária, né, a determinação de cloreto, né, em amostras de água. Então é uma aplicação, né, a gente focou nessa aplicação da volumetria de precipitação, né, determinação de cloretos, né. Lembrando que a gente titula, né, a amostra de água com uma solução padrão, né, de nitrato de prata. Então a reação lá é entre a prata do titulante, né, e o cloreto da amostra. O pessoal da farmácia já visa mais determinar cloreto em soro fisiológico. A titulação praticamente é a mesma. Porém, como o soro fisiológico, a concentração de cloreto é muito mais alta, eles vão usar lá uma solução padrão de nitrato de prata mais concentrada na bureta, para não gastar tanto volume, né? Se eles colocarem uma solução muito diluída, vai gastar muito mais volume para se atingir o ponto de equivalência. Então, lá para determinação de cloreto ou cloreto de sódio, como a gente queira expressar, né? Em soro fisiológico, geralmente a gente usa nitrato de prata como titulante na concentração de 0,1 mol por litro, né? Enquanto que lá para a determinação de cloreto em amostras de água, onde a quantidade de cloreto é muito menor, a gente usa uma solução de nitrato de prata, né, o titulante, que vai lá na bureta, 10 vezes mais diluída, 0,01 mol por litro, é o mais comum. Né? Assim, o procedimento experimental, né, de determinação é o mesmo, só se calibra, né, esses detalhes experimentais. Mas as reações envolvidas lá naquele processo era a reação de precipitação, então estava enquadrado lá naquela parte do conteúdo onde a gente tinha lá equilíbrio de precipitação, formação de precipitados, né? Então a gente começou lá as titulações no início do semestre, reações de neutralização, então, né, ácidos e bases reagindo, então eram reações de neutralização envolvidas. Na semana passada, a gente viu, então, determinação de cloreto, a reação envolvida é uma reação de precipitação, né? Então, por isso é volumetria de precipitação, né? E hoje a gente vai focar nas volumetrias de complexação, ou seja, determinação de cátions através de formação de complexos. Então, a gente não vai mais ter precipitado, né? A gente vai ter agora a formação de um complexo que é solúvel em água. Então, determinação de cloreto forma precipitado. É um método argentimétrico onde a gente precipita o cloreto na forma de sal cloreto de prata, né? Então, tínhamos uma reação de precipitação.
Aqui a gente vai ter uma reação de complexação. O metal vai ser envolvido por um ligante que estará lá na bureta formando um complexo, né? Então aqui a reação agora é uma reação de formação de um complexo químico, enquanto que antes a gente tinha a formação de um precipitado lá nas volumetrias de precipitação. E lá nas volumetrias de neutralização a gente reagia sal, ácido e base e formava sal e água, né? Então vejam, semana passada a gente determinou cloretos, a gente determinava lá um ânion, né? Poderia ser fluoreto, poderia ser brometo, são haletos que podem ser determinados. O principal deles é o cloreto ali, que interessa para nós aqui na engenharia ambiental e sanitária. Então era a determinação de um ânion, né? Hoje a gente vai focar na determinação de cátions. Então, aqui, a aplicação mais relevante de volumetria de complexação na engenharia ambiental e sanitária é a determinação da dureza da água, determinação de cálcio, determinação de magnésio em amostras de água. Então, a gente vai verificar essas reações, né, de formação de complexos e a gente vai focar principalmente nas titulações. Então, eu quero dar para vocês mostrar uma introdução aqui, algumas imagens, e na sequência eu quero já resolver alguns exercícios dessa lista de exercícios número 8, tá? Para que na semana que vem, na quarta-feira, a gente faça uma aula só de resolução de exercícios. Eu quero ainda resolver mais alguns exercícios para aprofundar um pouco mais esses conteúdos, né, lá na aula da semana que vem, e eu também quero resolver algumas dúvidas pontuais de vocês, tá? Eu quero compartilhar então com vocês aqui os slides. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Então, esse material eu já coloquei lá para vocês no Moodle. Aula 8, volumetria, equilíbrio e volumetria de complexação. Então, a volumetria, né? A volumetria é a aplicação prática, as determinações lá no laboratório, que a gente vai verificar aqui, e também já vou, no final da aula ali, mandar para vocês o link de determinação de dureza de água, um vídeo, né, com um professor lá determinando dureza de água, tá? Para vocês verem visualmente a titulação acontecendo, exatamente o que a gente vai falar hoje aqui na aula, tá? E lembrando que a reação envolvida na titulação é uma reação lá de complexação. Então, os metais aqui, principalmente cálcio e magnésio, né, o foco aqui em química analítica voltada para engenharia ambiental e sanitária, é cálcio e magnésio na determinação de dureza. Então, é um metal, cálcio ou magnésio, né? Ele será complexado, ele será sequestrado, né? Eu vou conseguir determinar quanto tem de cálcio e magnésio lá na amostra, principalmente cálcio e magnésio, né? Porém, complexa ferro também, através de um ligante, né? Que a gente chama. Então, a gente vai usar, né, o EDTA como ligante. Aqui é a estrutura, né, do ligante EDTA, o ácido etileno de amino tetracético, que é usado como titulante, abraçando ali o metal, né? Ele se liga ao metal, tá? Então, dependendo dos íons que vão formar esses complexos, a gente pode ter complexo de várias cores. Então, quando a gente, por exemplo, coloca cobre em água, a gente verifica a coloração azul. As moléculas de água, elas ficam ligadas ao cobre, ao cátion cobre, elas ficam solvatando esse cátion cobre, formando lá um complexo azul. Já o níquel forma complexo verde e assim por diante. Então, a coloração desses complexos depende de cada íon envolvido ali, tá? Então, os cátions que serão complexados, eles agem como ácidos de Lewis, né? Eles querem receber par de elétrons. Eles são deficientes de elétrons, eles querem receber lá par de elétrons, enquanto que os ligantes, né, no nosso caso, na nossa titulação específica, o EDTA, que a gente vai usar como complexante, ele se comporta como uma base de Lewis, ou seja, espécie que vai doar, né, par de elétrons. Então, aqui eu mostro para vocês o que acontece com o cobre quando a gente coloca lá em água. A gente pode simbolizar como cobre aquoso, né? Mas na verdade o que acontece é o cobre, né, sendo ali
solvatado ali por moléculas de água. E vejam que esse par de elétrons aqui, né, do oxigênio, da molécula de água, é que vai formar a ligação com o íon metálico. Então, aqui tem uma imagem um pouco mais ampliada, né? A gente pode representar dessa forma, né? Por exemplo, o cobre, né? Aqui eu selecionei o cobre. O cobre em água pode ser representado dessa forma, cobre aquoso, ou dessa forma aqui, né? Este é o íon complexo. Então, lá no íon complexo, eu tenho lá o meu átomo central, o meu metal, né? O cátion, e eu tenho lá um ligante, que no caso aqui é a molécula de água. Porém, eu posso ter vários ligantes, né? Lá na nossa titulação, o ligante vai ser o EDTA, tá? Então, quando eu tenho um complexo formado, eu posso olhar para ele e distinguir algumas coisas. O metal, ele é o íon central, ele vai ser abraçado pelo ligante, né? O ligante, então, é aquela espécie doadora de par de elétrons, enquanto que o metal ele vai receber esse par de elétrons, e aí acontece a ligação dativa ou ligação coordenada, tá? Aqui temos ainda a carga do íon complexo, nesse caso o complexo é um cátion, né? A água é um ligante neutro, a carga do complexo é a própria carga do cobre. E o 4 é o número de coordenação, significa que 4 moléculas de água se ligam ao cobre ali. Tá? E a gente poderia dar um nome para esse complexo aí de tetraaco cobre 2. Porém, aqui a gente não vai aprofundar muito mais nas nomenclaturas desses íons complexos, a gente vai aplicar na determinação de dureza de água. Então, antes de olharmos para a determinação de dureza de água, a gente tem que entender um pouquinho sobre a constante de formação de um complexo. Assim como os ácidos se ionizavam, né, as bases se ionizavam, os sais também se ionizavam, os complexos também eles sofrem ali processo de equilíbrio químico. Então você coloca lá um metal e um ligante para reagir, vai formar o complexo, vai formar esse complexo, porém ele estará em equilíbrio com as espécies formadoras. Então é um equilíbrio químico também. Porém, não é mais um equilíbrio ácido-base, não é mais um equilíbrio de precipitação, é um equilíbrio de formação de uma espécie que é um complexo químico. Então aqui eu representei por M o metal, L o ligante e Ml o complexo formado. Eu posso escrever uma constante de formação para esse complexo, o Kf, né? Como a gente vem trabalhando até o então, né? A concentração molar aqui do produto formado dividido pela concentração molar dos reagentes envolvidos, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então vejam, se o Kf é grande, se a constante de formação do complexo é grande, significa que o complexo é bem estável. Esse complexo ele quer se formar. O metal e o ligante, ele quer se ligar formando o complexo metal-ligante. Por quê? Para esse número aqui ser grande, esse número aqui tem que ser grande. Se esse número é grande, é porque esse equilíbrio químico está bem deslocado para a direita. Tudo bem? E ainda, para esse número aqui ser grande, vejam que essas concentrações dos reagentes aqui precisam ser pequenas. Então, grande parte deles é consumida, se transforma no complexo metal-ligante. Né? Então, acaba tendo lá no equilíbrio químico grande quantidade do complexo formado e apenas alguns resquícios de reagente. Isso faz com que a reação tenha se deslocado bastante para a direita. Isso faz com que matematicamente a constante de formação do complexo seja grande. Então, um Kf grande, uma constante de formação de um complexo grande, dá para mim uma ideia de que esse complexo ele é bem estável. Esse metal gosta desse ligante para formar esse complexo. Eu posso trabalhar também com a constante de dissociação do complexo, que seria o inverso, o complexo voltando lá às espécies de origem. Né? Na verdade, é um dividido pela constante de formação, o inverso. Né? Você estaria analisando a reação inversa acontecendo, aqui da direita para a esquerda. E aí, a gente poderia montar também a constante de dissociação ou constante de instabilidade do complexo. É exatamente o inverso. É melhor a gente ficar com a ideia de constante de formação, né? Quanto mais estável o complexo, mais ele quer ficar na forma de complexo, o metal quer ficar ligado ao ligante, você tem lá grande concentração de complexo formado, ou seja, o Kf é grande, o complexo é
estável. Essa ideia a gente precisa para depois analisar lá a titulação e o ponto de equivalência da titulação, tá? Então, existem tabelas com valores de KF, né? Se a gente busca lá para vários complexos formados entre vários cátions com vários ânions ali, né? Vários ligantes. Então, temos tabela, a gente pode buscar quando precisar desses números. Vamos então agora olhar para a titulação que nos interessa. Então, a gente já viu que a gente vai formar um complexo, a gente vai determinar metais, né, a volumetria de complexação aplicada lá na determinação de dureza de água. A gente vai complexar metais com um ligante chamado ácido etileno diamino tetracético, o EDTA. Então, titulações com EDTA faz parte de que volumetria? Você já vai lembrar que é volumetria de complexação, né? Vai formar complexos. O EDTA é o nosso titulante nas volumetrias de complexação. Então, eu preciso preparar uma solução de concentração rigorosamente conhecida dele, que vai lá na bureta, tá? E aí, a aplicação é a determinação de dureza de água. Vários metais contribuem para a dureza da água, mas principalmente cálcio e magnésio. Porém, um pouco de ferro pode contribuir, alumínio também pode contribuir, porém, grande parte ali é principalmente cálcio, né? E em segundo lugar, magnésio. Então, é muito comum, né, a gente precisar determinar a dureza de água. Espero que quando vocês cursarem qualidade de água, a gente já esteja lá com aulas presenciais, a gente vai fazer essa titulação num dia lá no laboratório. Vocês vão levar uma amostra de água para o laboratório com o objetivo de determinar a dureza, porque a dureza é um parâmetro de potabilidade de água. A gente vai ver na sequência o que pede a legislação, né, em relação à dureza. Então vejam aqui dois Erlenmeyers. Aqui eu tenho a amostra antes de titular. Vejam que a coloração é violeta, né? E aqui eu tenho uma amostra já após a titulação, com coloração azul. Né? Então a gente verifica qual é o volume gasto de EDTA para complexar cálcio e magnésio, né? A gente expressa em termos de carbonato de cálcio, a dureza da água, né? Fazendo algumas continhas. Geralmente a gente titula ali 100 ml de amostra de água, tá? Então, esse titulante que a gente vai usar, né, o ácido etileno diamino tetracético, eu coloco a fórmula dele aqui, tá? A gente costuma chamar de EDTA, devido ao nome ser comprido, né? Então fica muito mais simples a gente falar EDTA. Vejam que ele é um ligante, né? Você tem aqui, ó, aqui, ó, C-O-OH, né? Aqui, ó, é ácido carboxílico. Aqui só está na forma de desprotonada. Os hidrogênios aqui desses 4 grupos de ácido carboxílico já foram tirados, já foram neutralizados. Então vejam que aqui eu tenho uma estrutura de ácido carboxílico, C-O-OH. Tenho 4 delas, né? Vejam que eu tenho 2 carbonos aqui, ó. Então o ET aqui, né? ET vem de 2 carbonos. Etileno, né, devido ao nitrogênio ali, né? Diamino, devido aos 2 nitrogênios, tetraacético. Então, devido ali aos 4 grupos, né, de acetato aqui, né? Tá? Esse ET aqui, na verdade, no começo do nome é devido a esses 2 carbonos aqui, ó, aqui e aqui, né, carbono, tá? Etileno, diamino, devido aos 2 nitrogênios, né, diamino, tetra de 4, né, acético de 2 carbonos aqui, né, sendo que temos o ácido carboxílico nas pontas. Então vejam, 4 pontos para ligação aqui, né, 4 com o metal, cálcio ou magnésio, né, são 4 regiões negativas, e eu tenho ainda mais aqui dois par de elétrons nos nitrogênios, também que podem ser usados para serem doados para os metais. Então, ele é um ligante, a gente chama, né, esse ligante de hexadentado. Ele tem 6 dentes, 6 formas de morder o metal, de abraçar o metal. Então, ele encontrando o metal, ele sequestra, ele abraça, ele se enrola no metal, conformando esse complexo que a gente já viu, né? Que tem uma constante de formação que vai depender da natureza, né? Do ligante e do íon metálico a ser complexado, tá?
Para a gente determinar o ponto de equivalência, a gente precisa usar um indicador. Então, o indicador também forma um complexo com o metal lá na titulação. E eu posso usar preto de hélio cromo, murexida ou calmagita. Daí depende da titulação específica. Nas determinações de dureza de água, a gente usa preto de hélio cromo como indicador. Já se eu quero determinar só cálcio na amostra de água, é um dos vídeos que eu mostrei, que eu selecionei para vocês assistirem também, aí usa-se murexida como indicador. Daí a, a mudança de cor é de rosa para violeta, se eu não me engano, tá? Tem lá no vídeo que eu selecionei. Então, como que funciona? O indicador, quando você coloca ele na solução, ele se liga ao metal que está lá dentro do Erlenmeyer, dentro da amostra de água, ao cálcio, ao magnésio. E aí você começa a titular essa solução com o EDTA. E o EDTA no final, né, ele vai arrancar, ele vai trocar de lugar aqui com esse indicador e o indicador vai sobrar sozinho lá na solução final. Então, ele complexado tem uma cor, ele sozinho tem outra cor. Aí a gente consegue verificar essa diferença, tá? Algumas titulações interessantes, além da determinação de dureza de água, né? O pessoal lá da engenharia de alimentos usa muito essa titulação para determinar cálcio em leite. É a determinação de metal, né? Metal, principalmente de metais alcalino-terrosos com carga 2+, né? Cálcio, magnésio, ferro, alumínio. Então, esse experimento de determinação de cálcio em leite também é feito através de volumetria de complexação. E o pessoal da farmácia usa muito lá para determinar magnésio no leite de magnésia, né? Lembra que o leite de magnésia ele é um produto comercial rico em hidróxido de magnésio. Então, a gente pode determinar o teor de hidróxido de magnésio no leite de magnésia. Aqui, pessoal, ó, bem interessante a determinação de hidróxido de magnésio em leite de magnésia. Vejam, eu tenho o magnésio, né, MgOH2. A determinação de hidróxido de magnésio em leite de magnésia pode ser feito por duas volumetrias e a gente pode comparar esses valores encontrados. A gente pode fazer por volumetria de neutralização, onde a gente titula isso, né, com ácido, né, é uma base, a gente titula com um ácido. A gente então reage, a gente determina quanto tem de hidróxido de magnésio fazendo uma reação química entre o H+ do ácido com a hidroxila, né? Com a hidroxila do hidróxido de magnésio. Lembra que H+ reage com OH-. E também, agora a gente está estudando hoje, né? Que a gente pode determinar hidróxido de magnésio em leite de magnésia fazendo uma titulação com EDTA, o ácido etileno de aminotetracético. Porém, ele vai reagir com qual parte lá do hidróxido de magnésio? Ele vai reagir com o magnésio. Então, vejam, eu tenho que determinar hidróxido de magnésio em leite de magnésia. Eu posso usar volumetria, né? Volumetria de complexação, usando ali o EDTA, né, como titulante, tá? Eu vou reagir, então, o cátion do analito com o meu titulante, ou eu posso usar volumetria, né, volumetria de neutralização, volumetria, né, de neutralização, tá? Então, eu titulo a amostra com ácido, pode ser ácido clorídrico padronizado, né? Preparo um ácido clorídrico, padronizo ele, titulo a amostra de base, é uma base, com o ácido lá. Eu posso fazer essas duas titulações, dois métodos completamente diferentes, e eu posso comparar os resultados encontrados, né? Posso comparar a concentração do hidróxido de magnésio no leite de magnésia obtida por volumetria de neutralização e também
a concentração de hidróxido de magnésio no leite de magnésio obtido através da volumetria de complexação. Aqui faltou um cedilha, né? Complexação. Tá? Então, vejam, uma hora eu estou reagindo o cátion do meu analito com o meu titulante. Na outra titulação, na outra volumetria, eu estou reagindo o ânion, né, do meu analito com o meu titulante lá, com o ácido. Então, eu estou reagindo a hidroxila. Os dois resultados encontrados devem ficar muito próximos, né? Devem ficar muito próximos, tá? Então, é uma determinação bem interessante, né? A determinação de hidróxido de magnésio em leite de magnésio, porque a gente pode comparar os dois métodos de análise ali, tá? Porém, aqui na engenharia ambiental e sanitária, a gente vai focar na determinação de dureza de água. E eu já aproveito para mostrar aqui para vocês que a dureza de uma água ela é expressa em termos de carbonato de cálcio, tá? Eu não complexo somente o cálcio, eu complexo cálcio, magnésio, ferro, alumínio, tudo que tiver lá dentro todos os metais que tiverem lá dentro da amostra de água. Porém, um que estará em grande quantidade, se a água for dura, é o cálcio e, em segundo lugar, o magnésio. Só que eu preciso de uma massa molar para transformar mol para grama, porque a legislação padronizou mundialmente que a dureza da água é expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Então, por isso que usa-se a massa molar do carbonato de cálcio para fazer essa transformação de mol para grama, tá? Então, dureza de água sempre expressa ali em termos de carbonato de cálcio. Dureza total, tá? Dureza total de água. Então, por que que é bem importante determinar a dureza de água? Porque uma água dura causa sérios problemas no nosso dia a dia. Vejam que aqui, ó, eu tenho uma imagem é uma foto que eu fiz na garrafa térmica do professor Matias. Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Matias. Provavelmente é lá no final do curso, poluição de solos, contaminação de solos, alguma coisa assim, tá? Ele vai trabalhar com vocês essa disciplina. Então, um dia eu entrei lá na sala dele, vi a garrafa térmica dele e fiz uma foto. Vejam aqui várias espécies, né? Várias incrustações aqui, ó, de carbonato de cálcio. A água dura, né? Quando você aquece uma água muito rica em dureza, essa dureza está na forma de bicarbonato, ela se transforma em carbonato e aí o carbonato ele é menos solúvel que o bicarbonato. Por isso que ocorre a precipitação e impregnação ali do sal. Então, isso aqui é carbonato de cálcio oriundo da água dura. Aqui é uma imagem da ducha aqui de casa, né? Aqui em casa é água de poço, vejam também, ó, que ficou aqui, está ficando, né, impregnado aqui onde sai a água, ó, essas manchas brancas aqui também no metal. Isso tudo é carbonato de cálcio. Claro, tem também um pouco de carbonato de magnésio, hidróxido de magnésio, tem também um pouco de ferro, tem alumínio, mas o principal aqui é cálcio na forma de carbonato. Tá? Então, temos aqui um problema, né? Incrustações formando. Imagina um sistema de água quente numa caldeira. Olha lá, um tubo de uma caldeira quase que completamente entupido por carbonato de cálcio. Então, você colocou a água dentro dessa caldeira a temperatura ambiente. A dureza estava na forma de bicarbonato. Quando você aquece essa água lá dentro da caldeira, você diminui a solubilidade do oxigênio na água, né? Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do oxigênio na água. E aí, bicarbonato se transforma em carbonato de cálcio. E carbonato é menos solúvel, né? O que, que eu estou falando lá, né? Eu estou falando que bicarbonato, esse cara aqui, ó, HCO3-, ele vai se transformar em carbonato, CO3-2-. E esse cara aqui, ele PPT, né? PPT é precipita, ele precipita muito mais do que o bicarbonato. Tá? Então, no aquecimento, bicarbonato se transforma em carbonato que precipita. Oi? Alguém chamou? Não? Então,
caldeira, né, a tubulação da caldeira, ela começa a ficar cheia de incrustações, e isso pode causar uma explosão da caldeira. Por isso que a água de caldeira tem que ter dureza rigorosamente controlada. Um engenheiro precisa controlar essa dureza dessa água, precisa medir a dureza dessa água. E se ela tiver muito dura, tem que retirar essa dureza. Processo conhecido como abrandamento, né? Remoção de dureza da água. Então é muito mais fácil você tratar a água que você vai colocar dentro de uma caldeira do que você ter que trocar toda essa tubulação. Trocar essa tubulação aqui é horrível, porque você tem que fazer soldas que fiquem perfeitas, não pode vazar água, então é bastante é, caro e trabalhoso, né? Trocar cano de ferro em caldeira. É muito mais simples você tratar a água, tá? E sistemas de abastecimento público também, né? Antigamente, tubulações de ferro, né? Tinha sérios problemas de formação de incrustações também, tá? E no nosso rim pode formar pedras, né? Pedras ali, olha, aqui um rim cortado, né? Vejam aqui que cálculo renal enorme, né? Não sei se alguém já passou aqui por pedra nos rins. Alguém já teve dor, né, de pedra nos rins? É uma dor bastante intensa. A Mariana disse que já teve. Dizem, né, que é parecido com a dor do parto aí, a dor, né, de pedra nos rins. Eu já tive 2 vezes e é bem dolorido mesmo, né? A Mariana confirma que é a pior dor que já teve. Então, por isso que é importante, né, é, sempre beber uma água de qualidade, que não tenha dureza tão elevada, e também, né, é importante beber bastante cerveja. Brincadeira, né? Coca-Cola, abacaxi, suco de abacaxi com Coca-Cola, né? Quando está lá percebendo que está com dor nos rins, bebe lá uma garrafada de Coca-Cola com abacaxi, algo muito ácido. Por quê? Isso aqui é carbonato de cálcio e a gente já viu que para dissolver carbonato de cálcio eu tenho que diminuir o pH. Ou seja, beber algo ácido. Então, o pessoal usa muito essas garrafadas de abacaxi com Coca-Cola, tá? Algo muito ácido, né? Para tentar desmanchar essas pedras. Existe também o tal do chá de quebra-pedras. É uma planta, né? Que é uma planta que você dizem, né? Que se você fizer o chá, ela ajuda no combate dessas. Ela ajuda a desmanchar essas pedras também, tá? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal comentou aqui. O Isaac comentou aqui. Ah, o Isaac comentou que ele foi trocar uma torneira e estava igual a que é da foto. Então é água dura, né? Água dura ali que a sua casa estava recebendo, Isaac. Toma cuidado. Professor, Em São Paulo, né? A Sabesp. Tem que tomar cuidado com essas águas. É legal fazer uma análise de vez em quando. Pode chamar, pode falar. A Gisele, né? Chamou? nesses casos a gente pode usar algum tipo de ácido para fazer a limpeza desses tubos? Sim, Gisele, seria, né? Seria a única forma de limpar, de desmanchar essas impregnações, né? Dissolver com ácido. Porém, imagina um sistema de abastecimento, né? Você colocar uma solução ácida na tubulação, você não vai ter controle, né? Vai chegar nem pode ser que alguém vai beber essa solução ácida que está chegando lá. Então quando é uma rede pública de sistema de abastecimento, é difícil você fazer isso. Então, acaba que é mais seguro trocar toda a tubulação. Agora, se é um sistema pequeno, particular, né? Por exemplo, um prédio, você tem certeza que ninguém vai beber daquela água durante o processo de tratamento. Aí até dá para jogar uma solução muito com um pH bem baixo nessa tubulação, deixar agir por alguns minutos e verificar se você tem essa solubilização desses sais de carbonato de cálcio. Porém, não é algo tão simples, né, devido a esse ponto, né, a segurança. Vai que alguém não está sabendo que você está fazendo o processo e chega essa água ácida lá e você acaba bebendo. Então é problemático, né? É bem problemático, tá? Mas seria sim a única forma de dissolver. Lá nas caldeiras, né, que é um sistema fechado, mais fácil, né? Você poderia então jogar um ácido, tá? Jogar um ácido para desmanchar, tentar desmanchar, solubilizar ali esses
sais, tá? E lá no seu rim você beber algo bastante ácido, né? Como esses chás aí que eu passei para vocês, tá? Pessoal, existem algumas tabelas que mostram ali as durezas de água relacionadas à concentração de carbonato de cálcio. Então vejam lá. Se a água tiver até 50 miligramas por litro de carbonato de cálcio, ela é uma água mole, tá? Muito usada ali para cerveja, fabricação de cervejas Pilsen. Já águas com 50 a 100 miligramas por litro já são águas com dureza moderada e assim por diante, né? Águas com dureza acima de 350 são águas muito duras. Pessoal, só para vocês terem uma noção, tá? Essa água aqui de casa que causa essas incrustações aqui, eu já medi no laboratório várias vezes, né? E ela tem 150 miligramas por litro, tá? 150 miligramas por litro de dureza, ou seja, tá aqui, ó. Tá de tá na faixa ali entre ali, né? Na transição de água levemente mole para moderadamente dura, tá? Então vejam, uma água com 150 miligramas por litro já causa isso aqui. Tá? Imagina uma água com 350, tá? Uma água muito dura, então. E depois eu vou mostrar para vocês uma discrepância que existe com relação à legislação. Já está aqui, ó, nesse slide. Então, a portaria do Ministério da Saúde, lá em qualidade de água, a gente aprofunda, a gente tem uma aula só para isso, tá? A portaria lá que trata da potabilidade diz que uma água tem que ter VMP, né, valor máximo permitido, de 500 miligramas por litro de dureza total. Pessoal, particularmente eu acho que esse número aqui está muito alto, porque olha só, acima de 350 a água já é muito dura, 150 miligramas por litro já causa esses problemas. Então, eu acredito que esse valor tende a ser corrigido, tende a diminuir com o passar do tempo, quando essa legislação for aprimorada, tá? Mas hoje a legislação é essa. 500 miligramas, ou seja, meio grama, né? Meio grama de carbonato de cálcio em cada litro ali de água é o que pode ter, tá? Essa é a dureza aqui estabelecida, né? Pela portaria de consolidação ali vigente atualmente, tá? Ótimo. Então, vamos para alguns pontos relacionados à titulação. Então, lá dentro da sua amostra, né, você tem um metal. Nesse caso, o nosso caso é cálcio. Mas, primeiramente, aqui eu vou. Vamos trabalhar de forma a chamar esse metal de M. Então você coloca o indicador, você coloca lá umas gotas de solução de preto de hélio cromo, né, para determinação de dureza. Esse indicador ele se complexa a alguns metais que tem lá dentro da sua amostra de água. Claro, você tem um monte de metal. Você coloca só algumas gotas de indicador. Então, forma o complexo do indicador com o metal, porém ainda sobra um monte de metal livre, tá? Porque você colocou apenas algumas gotas de indicador. Vejam que o preto de hélio cromo, em pH na faixa de 10, que a gente faz essa titulação na faixa de 10, o pH na faixa de 10, ele é violeta, tá? Então, tá aqui, ó. Esse é o Erlenmeyer antes da titulação. Então, o que está dando essa cor aqui? O complexo formado entre o metal da sua amostra de água, cálcio e magnésio, né, principalmente, com o indicador preto de hélio cromo. Porém, lá dentro ainda tem um monte de metal livre, um monte de cálcio e um monte de magnésio livre. Aí você começa a gotejar o EDTA. Você começa, então, a gotejar o titulante, o ligante, o ácido etileno de amino tetracético. Ele, primeiramente, vai reagir com esses metais que ficaram livres, com o cálcio e com o magnésio, que ficaram livres lá na amostra, formando, então, um complexo metal-EDTA, cálcio e EDTA, no nosso caso aqui, ou magnésio e EDTA. Esse complexo aqui não tem cor alguma. Então, a solução continua violeta, porque esse complexo está lá dentro também, tá? Porém, vai chegar um momento que você vai adicionar EDTA. Essa gota de EDTA que você adicionou vai consumir a última quantidade de metal livre que tinha dentro do Erlenmeyer, cálcio ou magnésio, né? E aí formou a última
quantidade lá do complexo metal EDTA. A próxima gota de EDTA que você adicionar aqui dentro do Erlenmeyer, vai chegar aqui no Erlenmeyer, não vai mais encontrar metal livre. O que ela vai fazer? Esse EDTA ele vai começar a se ligar a esse metal que estava primeiramente ligado ao indicador. Ele, o EDTA, é um ligante mais forte do que o preto de hélio cromo para o metal. Então, o EDTA ele vem aqui e ele troca de lugar com esse preto de hélio cromo, com esse indicador. Ele arranca, né, esse indicador que está aqui. Por quê? O complexo entre metal e EDTA, ele tem constante de formação maior, ele é mais estável do que o complexo metal indicador que tinha se formado lá no início. Então, essa espécie aqui vai se desmanchando, vai diminuindo a concentração dela à medida que você vai adicionando as gotas de EDTA, né? E vai surgindo indicador, né, preto de hélio cromo livre lá no Erlenmeyer. Por quê? Porque ele está sendo liberado aqui desse complexo. Por quê? Porque o EDTA que você está adicionando está trocando de lugar com ele aqui para se ligar ao metal cálcio e magnésio. Então, esse indicador aqui, o preto de hélio cromo complexado, ele tinha cor violeta em pH 10. À medida que ele vai sendo liberado lá na solução na forma livre, a coloração é azul em pH 10. Então vejam que a coloração violeta vai desaparecendo e a coloração azul vai aparecendo. Então é até meio difícil de verificar o ponto certo de parar a titulação devido às duas cores serem parecidas. Então, geralmente a gente tem que fazer duas, três titulações, porque só depois de fazer a primeira e ter as duas cores bem claras ali, né, as duas fica bem nítido o que é uma cor e o que é outra, aí você pode, nas próximas titulações, né, na segunda e na terceira titulação, você tem mais essa noção, né? Então, funciona dessa forma. Primeiramente, o EDTA reage com o metal que está livre. Depois, no segundo momento, quando já não tem mais metal livre, você continua adicionando ele através da torneira da bureta. Ele começa a complexar com o metal que estava ligado ao indicador. E aí, esse processo acontece, somente acontece porque a constante de formação do complexo de EDTA com o cálcio, né, é maior do que a constante de formação do indicador preto de hélio cromo com o cálcio. Então, a troca, né, esse complexo vai desaparecendo e o indicador livre vai tomando, né, ganhando, vai aumentando a sua concentração na solução. Lembrando que o complexo metal EDTA formado é incolor, tá? Então, quando essas concentrações aqui são na ordem de 10 vezes maior uma em relação às outras, você consegue ver a cor predominante. Então, enquanto a concentração aqui desse complexo de até 10 vezes, né? Números maiores até 10 vezes maior do que o indicador livre, você vê coloração violeta. Agora, quando você tem concentração de indicador livre pelo menos 10 vezes já maior do que a do indicador complexado, a coloração azul já é predominante. Então, você praticamente, né, consumiu todo esse complexo. Ou seja, você complexou todo o metal que você tinha na amostra. Grande parte estava na forma livre e um pouquinho estava na forma de complexada com o indicador, tá? Com o preto de hélio cromo. Então, este é o princípio da titulação ali envolvida, né? Então, você fecha a torneira da bureta quando você tem a coloração azul bem nítida em pH 10. A gente faz essa titulação lá num tampão de amônia, cloreto de amônio, né? pH 10, tá? Pessoal, ficou claro o que acontece aqui, qual o processo que acontece durante a titulação? Querem que eu repita? Ficou claro? Diz para mim aqui no chat, por gentileza, conseguiram entender o princípio da volumetria? Tudo bem? A Gisele disse que sim. Podemos ir em frente, então? Demais colegas, tudo bem? Tá todo mundo quietinho?
Michele confirmou que está ok, beleza. Aqui, pessoal, tenho mais duas imagens, né? Olha só. Antes e após a titulação, né? Para uma aula que foi feita no laboratório quando a gente ainda estava com as aulas aqui no seminário, aqui no centro, no Bom Pastor. A gente estava no início da UFFS, a gente usava os laboratórios, né, salas de aula e laboratórios, né, aqui do Colégio Bom Pastor. Então, aqui é uma bancada ali do laboratório do Colégio Bom Pastor ainda, né? É uma das primeiras turmas aqui de engenharia ambiental formada aqui, né, na UFFS, tá? Fazendo determinação de dureza de água, tá? Então, antes e após ali a titulação, tá? Perfeito. Vamos então para a resolução de alguns exercícios aplicados ali para vocês verem como que funcionam as continhas, que é algo bastante simples, tá? Matemática envolvida bastante simples. Eu vou abrir aqui a lista de exercícios número 8. Aqui no início tem algumas questões teóricas, né, só para reforçar essa primeira conversa que a gente teve aqui nesse primeiro momento na aula. E aqui a gente tem a questão 8, que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre ela. A dureza da água também é um problema, porque águas duras precipitam o sabão. Você tem dificuldade em usar sabão quando a água é muito dura, principalmente se for sabão caseiro, aquele feito lá com gordura, né? E soda cáustica. Porque você tem lá, você pega a gordura e faz uma reação com soda cáustica. Você transforma esse ácido graxo, essa gordura, no sal, né? No sal de sódio desse ácido graxo. Quando você tem uma água muito dura, você troca o sódio pelo cálcio ou pelo magnésio lá no sabão, né? Você tem um sabão, ele é um sal de sódio. Por quê? Porque você fez ele com soda cáustica, que é hidróxido de sódio. Quando você tem uma água muito dura, você joga muito cálcio e magnésio ali nessa estrutura. E aí, o sódio, que está lá ligado, né, no sabão, ele vai trocar de lugar com o cálcio e o magnésio da água dura. E aí você vai formar o sal do ácido graxo, só que com cálcio ou com magnésio como cátion. E aí a solubilidade é baixa, você começa a ter impregnação do sabão na sua mão, na roupa, nas bordas lá da banheira, né? Aquela gordura que fica na borda lá da banheira, geralmente é quando você tem uma água muito dura. Tá? Então, além lá de entupimento em tubulações, principalmente em sistemas de água quente, formação de pedra nos rins, ainda temos o problema de precipitação de sabão. Você vai lavar uma roupa, se a água for muito dura, não faz espuma. E aí você tem que colocar mais sabão. E mais, e mais, e mais. Você vai ter que colocar muito mais sabão para conseguir lavar aquela roupa. Porque você tem ali, né, a precipitação do sabão. Então, com relação à dureza da água, o que a gente pode se dizer? Né? Deve-se a presença de cálcio e magnésio, principalmente, que tornam o sabão mais solúvel? Não, está errado. Deve-se a presença de ferro e manganês? Não, né? Dureza não é ferro e manganês. Deve-se a presença de cálcio e magnésio, ok, principalmente, né? Que tornam o sabão menos solúvel. Tá aqui a resposta, né? Então, os principais cátions relacionados com a dureza, né? É cálcio e magnésio e eles tornam o sabão menos solúvel, tá? Então é só mais esse ponto, né? Dureza de água também precipita, né, o sabão. Não sei se já aconteceu com vocês, tá? Uma vez eu fiquei num hotel lá deixa eu lembrar onde é que foi. Não foi em Videira, foi em Videira. Eu participei lá de um evento, de um pedal que teve lá e tal. Já faz uns 5 anos isso. E eu fiquei no hotel e quando eu fui tomar banho, eu comecei a passar sabonete e a sabonete começou a ficar toda grudada na forma de gordura, né, na pele.
aí eu já me toquei, né? Era água dura, uma água provavelmente lá água de poço, né? Uma água muito dura e a sabonete estava, né? O sabão, né? Que estava voltando ao ácido graxo ou formando o sal de cálcio e de magnésio ao invés do de sódio, né? Então estava formando uma espécie mais insolúvel. Começa a impregnar. Você sai do banho mais sujo do que entrou, né? Praticamente, tá? Se você tem essa impregnação. Então percebam, se algum dia você for lavar a mão e parece que você coloca o sabão, não forma espuma, coloca sabonete, não forma espuma, e fica algo grudento, né? Algo gordura mesmo, né? Na sua mão, e custa sair, pode ter certeza que você tem ali a presença de uma água dura, tá? Eu quero fazer com vocês o exercício número 11 para iniciar aí os trabalhos em relação às titulações, as continhas envolvidas, para mostrar para vocês como que a gente, então, resolve esses cálculos de determinação de dureza. Então, o exercício 11, né, é um exercício que envolve a determinação de dureza. Olha lá o que diz o exercício número 11, então. Com o objetivo de determinar a dureza de água, um engenheiro titulou uma amostra contendo 100 ml de água em solução padrão de ácido etileno de amino tetracético com concentração molar 0,0200 mol por litro, em tampão básico e em presença do indicador preto de hélio cromo T. Tá? O nome do indicador ali, preto T. O volume de EDTA, né, do titulante ali, ó, gasto na titulação, foi de 7,40 ml. Qual a dureza da água analisada? Classifique de acordo com a sua dureza, né? Se a água é mole, dura, moderadamente mole, vamos lá depois nas tabelas conferir. Mas primeiramente a gente precisa calcular a dureza aqui dessa água. Então vamos lá. Vejam, ó, geralmente a gente titula 100 ml, né? A solução de EDTA ó, na ordem de 0,0100 ou 0,0200, né? Soluções bem diluídas, aqui nesse caso 0,0200 e gastei 7,40 ml. Vejam que aqui não tem prova do branco, né? Que nem tinha lá na volumetria de precipitação. Aqui já o volume que você gasta na bureta já é o que você usa lá para o cálculo, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos colocar então aqui a nossa bureta. Nela a gente colocou EDTA, é o nosso titulante. A concentração molar é 0,0200 mol por litro. Mol por litro. Lá no Erlenmeyer a gente colocou, então, 100 ml da amostra de água, né? 100 ml de água que tem cálcio. Vamos trabalhar com cálcio, tá? Vocês sabem que tem cálcio, tem magnésio, vai complexar todos os metais que tem ali. Vamos colocar aqui cálcio. E ainda, né, você colocou o preto de hélio cromo também como indicador ali, né? Preto de hélio cromo T, tá? Preto de hélio cromo T. E o volume gasto de EDTA, para que além disso colocou tampão também aqui, né? Fez essa titulação num sistema tamponado, tá? E o volume gasto de EDTA para a solução ir de violeta para azul, né? De roxo ali para azul foi de 7,40, né? Deixa eu pegar aqui. Opa. 7,40 ml. Isso. 7,40 ml. Pessoal, só um detalhe experimental aqui, ó, tá? Para essa titulação, a ordem aqui de colocação dessas substâncias, ela importa, tá? Primeiro você coloca a amostra de água, dura ou não, né? A amostra de água. Depois você coloca o tampão, tá? Você coloca o tampão, que tem pH em torno de 10. E por último, você coloca o indicador preto de hélio cromo, tá? Senão não funciona. Você tem que primeiro tamponar para depois colocar o indicador. Então, só um detalhe experimental ali, tá? Pessoal, para as titulações, vejam que o EDTA, né? O EDTA é o ligante, ele vai chegar aqui, ele vai reagir com o cálcio da água.
vai formar um complexo, né, de cálcio com EDTA. Quando não tiver mais cálcio livre, o EDTA começa a arrancar o cálcio que estava ligado ao preto de heliocromo. E aí, o preto de heliocromo ligado ao cálcio é violeta, ele livre é azul. Então, vai acontecer a transição da coloração violeta até a coloração azul, quando você não tem mais cálcio nenhum aqui, nem livre e nem ligado ao indicador. Ele já vai estar todo ligado ao EDTA, você só tem um indicador livre aqui, né? Então, para as situações de complexação, sempre, pessoal, sempre, tá? No ponto de equivalência, ó, isso é muito importante, né? No ponto de equivalência, o que que você tem, ó? Você tem que o número de mols do metal é igual ao número de mols de EDTA. Sempre, tá? Pessoal, o que é bem importante salientar é que as situações, independente da carga do metal, se ele for 2 mais, como cálcio, magnésio, ou se for ferro 3, né, alumínio 3, independente se ele for 2 mais ou 3 mais, a titulação sempre acontecerá na proporção de 1 para 1. Então, isso simplifica a nossa vida, tá? O metal aqui, pessoal, a gente sabe que está sendo complexado cálcio e magnésio principalmente. Eu vou chamar aqui número de mols de cálcio, né? O número de mols de cálcio será igual ao número de mols de EDTA, tá? E além disso, esse cálcio, eu quero calcular a dureza, né? Eu quero calcular a dureza total da amostra de água. E a dureza da água é expressa em termos de carbonato de cálcio. Então, esse cálcio aqui eu vou expressar na forma de carbonato de cálcio. Então, no ponto de equivalência, o número de mols de cálcio é igual ao número de mols de carbonato de cálcio. E aqui o número de mols de EDTA eu simplesmente copio, né? Porque olha só, carbonato de cálcio, quando se ioniza, dá origem a cálcio e carbonato, né? Então vejam, uma espécie dessa dá origem a uma espécie de cálcio. Então por isso que eu faço essa consideração, né? Eu quero expressar a dureza em termos de dureza total, ou seja, em termos de carbonato de cálcio, tá? Agora, pessoal, lembra que a dureza, ó, ela é expressa, né? A dureza, ela é expressa em miligramas de carbonato de cálcio por litro, né? Então é miligramas por litro. Eu tenho que achar aqui quantos miligramas de cálcio eu tenho em 1 litro de solução, tá? Então eu posso aqui vir por 2 caminhos, tá? Eu posso desmanchar isso aqui em concentração vezes volume, achar a concentração molar e depois acertar, passar isso para a concentração comum, né, em grama por litro, tá? Essa é uma das formas. E a outra forma seria calcular a massa de carbonato de cálcio presente em 100 ml e depois passar para 1 litro. Quanto que eu teria em 1 litro? É 10 vezes mais. Então, são 2 caminhos que eu posso seguir. Então, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, né? Então, aqui, desmanchando esse número de mols em concentração vezes volume, o que eu teria, né? Desmancho o EDTA também, esse número de mols também em concentração vezes volume, tá? Então, a concentração do carbonato de cálcio é a dureza que eu quero calcular, tá? Eu vou deixar ali. CaCO3 aqui, tá? Volume. Volume de carbonato de cálcio. Na verdade, é o volume da amostra contendo carbonato de cálcio que eu estou titulando. Então, eu estou titulando 100 ml, ó. É o volume da amostra que eu coloquei lá, tá? Vejam que eu coloquei esse volume aqui em ml. Eu vou ter que colocar esse outro volume aqui também em ml, tá? A concentração do EDTA eu conheço, né? 0,0200 mol por litro. E o volume gasto 7,40 ml dos dois lados, né? Então, assim, eu chego na concentração molar, estou calculando a concentração molar de carbonato de cálcio ali, que deu 1,48 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero calcular
quantos miligramas eu tenho por litro, né? Então, como que eu faço para transformar, olha só, mol para grama, né? Olha lá, lembra que número de mols é massa dividido pela massa molar. Eu tenho a quantidade em mols ali. Se eu quero transformar para massa, o que eu tenho que fazer com esse número de mols? Eu tenho que multiplicar pela massa molar. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui pela massa molar. Então, do carbonato de cálcio, né? Eu quero expressar em termos de gramas de carbonato de cálcio por litro, tá? Então, olha lá, ó. 1,48 vezes 10 a menos 3 mol por litro, vezes a massa molar do carbonato de cálcio, né? Soma lá a massa do cálcio, que é 40,08, mais a do carbono, que é 12,01, mais 3 vezes a do oxigênio, que dá 48. Isso tudo vai dar 100,09 gramas por mol, né? Vejam aqui, pessoal, que o que eu fiz, né? Eu cancelo aqui, ó, mol com mol. Eu tenho agora grama por litro como concentração. Então, eu estou calculando aqui a concentração simples. Quando eu pego o número de mols, né? Aqui, ó, mols, multiplico pela massa molar. Eu acabo calculando a massa em gramas que eu vou ter em um litro, né? Então, isso é a concentração simples, na verdade, né? Eu posso chamar assim, né? O C maiúsculo. Lembrando que C maiúsculo é concentração comum ou concentração simples, tá? A concentração comum de CaCO3, então fica em... Eu tenho esse número aqui. Aqui é 100 vezes esse 1,48 vezes 10 na menos 3, 100,09, né? Vai dar 0,148 gramas por litro. Só que a dureza é expressa em miligramas, né? Miligramas. Então eu multiplico por 1000 isso aqui para ter em miligramas por litro. Quando eu multiplico por 1000, isso aqui vem para 148, né? Miligramas por litro. A 148 miligramas por litro é a concentração ali de carbonato de cálcio nessa amostra de água. Então, eu precisava achar quantos miligramas de carbonato de cálcio eu tinha por litro. Eu optei aqui por ir por um caminho onde eu calculei primeiramente a concentração molar do carbonato de cálcio em mols por litro, multipliquei pela massa molar do carbonato de cálcio, eu transformo um mol por litro para grama por litro. Só que eu ainda multiplico por 1000 para ter em miligramas por litro para comparar com a legislação. Então, 148 miligramas por litro, ela é uma água que pode ser classificada como, vamos lá ver, ó, 148 está aqui, né? Entre 100 e 150, então água levemente mole, tá? Porém, pessoal, essa tabela, né? Existem, né, vários autores e tem alguns autores que não dividem em tantas classificações, né, em tantos tipos ali a água. Então, tem alguns que colocam lá só água mole, águas moderadas, águas duras e muito duras. Então, depende muito de que autor a gente vai buscar ali para comparar, tá? Mas por essa tabela, a água ela é levemente mole, né? Deixa eu ver o que temos no gabarito para esse exercício. Ele é o 11, ó. Água dura, né? 148 água dura. Então, provavelmente a gente buscou numa outra tabela esse dado, tá? Que dizia que essa água já é 148 já classifica essa água como dura. Então, não se preocupem com aqui, né? Com esse detalhe, porque aí vai depender do autor, tá? Tem um pouco de contradição entre autores ali nas classificações da dureza da água, tá? Pessoal, então olha só. Vou mostrar para vocês outro caminho que eu poderia ter seguido aqui, tá? Posso apagar aqui já? Todo mundo fez um print, conseguiu entender? Vou apagar aqui, ó, outro caminho que eu poderia ter seguido. Ó. Eu poderia ter seguido esse caminho. Eu desmancho esse número de mols em massa sobre massa molar. Ó. Massa sobre massa molar do carbonato de cálcio, né?
Vai ser igual a concentração vezes volume. Vejam, eu calcularia aqui ó, a massa de carbonato de cálcio. Que seria ó, a concentração molar, 0,0200 mol por litro, vezes esse volume, só que aqui, pessoal, quando eu desmancho aqui em massa sobre massa molar, esse volume de EDTA gasto aqui, ó, eu tenho que colocar em litros, tá? Então, 7,40 ml é 0,00740 litros. Tem que tomar cuidado aqui, né? 7,40 ml tem que passar para litro, tem dois zeros aqui, ó. Muito comum o pessoal colocar só um zero aqui, daí isso é 74 ml, né? E não, é 7,4. E ainda aqui multiplica pela massa molar que está aqui embaixo dividindo, né? Passa para lá multiplicando. Então ainda tem que multiplicar aqui por. Deixa eu só melhorar esse espaço aqui. 0,0200 vezes 0,00740 litros vezes a massa molar, que é 100,09, a massa molar do carbonato de cálcio. Assim, eu acharia a massa de carbonato de cálcio que está na minha amostra de 100 ml de água. Eu titulei 100 ml de água, né? Então, deixa eu só fazer aqui essa continha, 0,02 vezes 0,0074 vezes 100,09, tá? Eu chegaria em 0,0148 gramas. Tudo bem? Agora, né, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer uma consideração. Olha só, essa massa, daí você viria para cá, tá? 0,0148 gramas está lá nos 100 ml de água que eu titulei, né? Em 100 ml de água, tá? Só que eu quero calcular a dureza, que é em miligramas por cada litro. Então, eu não quero em 100 ml, eu quero saber quantos gramas ou miligramas, né, eu tenho em 1 litro. Então, aqui ó, é 1000 ml, né? 1 litro é 1000 ml. Eu tenho que multiplicar por 10 essa massa que eu encontrei para ter em 1 litro. Então, eu teria 0,148 gramas que estão presentes em cada litro, né? Então, gramas por litro. E ainda passando para miligramas, 148 miligramas em cada litro ali, tá? Então, vejam, aqui nesse ponto, né, você pode ir por dois caminhos. Aquele primeiro, onde eu calculei a concentração em mol por litro para carbonato de cálcio, que representa a dureza total. De mol por litro, multipliquei pela massa molar, transformei para gramas por litro. Tá? E depois multipliquei por 1000 para ter miligramas por litro. Aqui eu desmancho esse número de mols em massa sobre massa molar. Eu já acho a massa de carbonato de cálcio contida aqui dentro do Erlenmeyer. Tá? Porém, eu não quero em 100 ml, eu quero comparar com a legislação que diz que eu tenho tantos gramas ou miligramas, né, em cada litro. Então, lembrando que eu titulei só 100 ml, eu tenho que corrigir essa massa. Então, para 1000 ml, que é 1 litro, né, são 10 vezes mais ali, você vai para 0,148 gramas por litro, ou seja, 148 miligramas por litro. Tá? Então, pessoal, a matemática envolvida não é nada diferente do que a gente já vinha fazendo ali ao longo das titulações. O único detalhe é aqui no começo, né? Esse detalhe ali que o EDTA sempre complexo metal na proporção de 1 para 1. E isso facilita nossos cálculos. Aqui, para que qual caminho a gente vai tomar, né? Vai depender de cada exercício, né? Então, vai depender do que pede cada exercício. Eu tenho ainda 22 minutos, né? 38, isso. Vai dar para fazer mais um exercício, então. Vou pegar mais um exercício aqui para a gente fazer. E depois, na semana que vem, a gente faz mais alguns ainda dessa lista, tá? Alguém quer colocar algum ponto em relação a esse exercício? Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Vou fazer o exercício número 13, então, tá?
Pessoal, o número 13, ele diz o seguinte. Ele tem um detalhe a mais que vai ajudar vocês a resolver mais uns 2 ou 3 exercícios na sequência, tá? A titulação de cálcio e magnésio em uma amostra de 50 ml de água dura requereu 23,65 ml de EDTA, 0,01205 mols por litro. Então vejam, ele titulou 50 ml de uma amostra de água contendo cálcio e magnésio. Gastou esse volume de EDTA. Olha o que ele diz na sequência. Uma segunda alíquota de 50 ml de água foi fortemente alcalinizada com hidróxido de sódio para precipitar o magnésio, na forma de hidróxido de magnésio. O líquido sobrenadante foi titulado com 14,53 ml de solução desse mesmo EDTA. Então, na primeira titulação, ele titula cálcio e magnésio. Na segunda titulação, nessa segunda alíquota de 50 ml, ele aumenta um monte o pH antes de titular. Para quê? Para precipitar, para tirar fora o magnésio. Ele tira fora o magnésio quando ele aumenta muito o pH lá dentro do Erlenmeyer. E isso vai ser mostrado para vocês num dos vídeos. Vocês vão assistir 2 vídeos, tá? Referente à titulação. E num dos vídeos vai ser mostrado esse ponto, né? Como que vocês faz para titular só o cálcio da amostra. Vejam que nessa segunda titulação, quando ele aumenta um monte o pH com NaOH, ele precipita o magnésio na forma de MgOH2, ele tira o magnésio fora. Ele titula só o cálcio que ainda continua lá dentro da solução, entenderam? E para titular só o cálcio, ele gastou 14,53 ml. Então, olha só, se para titular só o cálcio, 50 ml da amostra, né? Só o cálcio gasta 14,53. Para titular cálcio e magnésio, gasta 23,65. Indiretamente, você consegue descobrir quanto que tem de magnésio na amostra. Porque você gastaria a diferença desses dois volumes se fosse para titular só o magnésio. Vejam que nesse volume aqui, o titulante é o mesmo, a mesma concentração. As alíquotas que estão sendo tituladas sempre são iguais ali, 50 ml nas duas titulações. Se para titular cálcio e magnésio, né, para complexar os dois cátions, você gastou 23,65 ml de EDTA. E numa segunda titulação, para titular só o cálcio, você gastou 14,53, significa que a diferença de volume aqui, ó, é o EDTA que é necessário para titular o magnésio. Indiretamente você consegue determinar isso. Conseguiram entender isso, pessoal? Para a gente dar andamento aqui? Você faz duas titulações, né? Duas titulações, tá? Titula sempre o mesmo volume de água. Nesse caso foi 50 ml. O titulante é o mesmo, a mesma concentração. Na primeira você titula cálcio e magnésio. Na segunda você precipita o magnésio, você tira ele fora e titula a amostra de água que ficou só com o cálcio. Aí você tem o volume de EDTA gasto para titular só o cálcio aqui, tá? Então, para titular o magnésio, é a diferença de volume, que é o que você gastaria, tá? Indiretamente, você consegue determinar quanto que tem de magnésio na solução também, tá? Então, vamos lá. O primeiro, letra A, qual é a dureza total da amostra? Para a dureza total, eu uso o volume de EDTA gasto para titular ambos os cátions ali, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui a concentração do EDTA, 0,01205 mol por litro. Então, na primeira titulação, esse volume aqui para titular cálcio e magnésio é 23,65. Já abro aqui para vocês, tá? Aqui é a água. 50 ml de água titulado ali, né? Aí, ó. Então, quando você gastou 23,65 ml, você titulou tanto o cálcio contido aqui na amostra, né, como o magnésio. E ele pede na letra A, vamos fazer aqui a letra A, a dureza total. Então, dureza total você usa
com o volume total. Então, o número de mols de carbonato de cálcio, lembra que dureza total é expressa em termos de carbonato de cálcio. O número de mols de carbonato de cálcio é igual ao número de mols de EDTA. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos desmanchar em concentração vezes volume. Né? Concentração de carbonato de cálcio vezes o volume dele, igual à concentração do EDTA. EDTA vezes o volume gasto ali, tá? Deixa eu trocar de caneta. Vou pegar uma com a ponta mais fina aqui. Então, a concentração do EDTA eu quero determinar, né? A concentração do carbono, na verdade, a concentração do carbonato de cálcio eu quero determinar. O volume aqui, ó, é o volume de água que eu titulei, né? 50 ml, tá? A concentração do titulante eu tenho, eu conheço, 0,01205. E o volume gasto, né? Nesta titulação, para titular todos os cátions, cálcio e magnésio, foi de 23,65 ml. Lembra que eu coloquei o ml desse lado aqui da igualdade para o volume de amostra de água titulada. Coloquei em ml também o volume de titulante de EDTA gasto. Assim, a concentração molar do carbonato de cálcio na amostra ficou lá em 5,70 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Só que dureza total é expressa em miligramas por litro. Então, o que eu tenho que fazer novamente? Eu tenho que passar isso para mol para grama. Eu tenho que achar a concentração simples, né? Em grama por litro. O que eu faço? Eu pego esse número e multiplico pela massa molar da espécie, né? A espécie em questão é carbonato de cálcio. A massa molar é 100,09 gramas por mol. Tá? Daqui, eu vou achar, então, em gramas por litro, 0,570, né? Gramas por litro. Que ainda é igual a 570 miligramas por litro. Que também é a mesma coisa que 500, aqui está pegando, tá, né? 570 ppm, partes por milhão, né? Miligramas por litro ou ppm é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, é 570 miligramas de quem? Miligramas de carbonato de cálcio. Por quê? Porque a dureza total é expressa na forma de carbonato de cálcio. Então, essa amostra de água tem 570 miligramas por litro de carbonato de cálcio como dureza. Tá? Seria uma água muito dura, né? Seria uma água que estaria com um valor de dureza acima do VMP lá da portaria, que é 500 miligramas por litro. Né? 570 estaria acima. Tá? Ótimo. Essa é a dureza total que foi calculada na letra A. Tá? Olha o que pede na letra B. Ó. A concentração em ppm de carbonato de cálcio. Pessoal, para responder a letra B, qual é o volume de titulante que eu vou usar agora para a continha? É 14,53 ml. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que com 14,53 ml. Por quê? Porque quando eu titulei aquela segunda alíquota de 50 ml de água, aquela que eu aumentei o pH de forma a precipitar o magnésio, eu tirei o magnésio fora. Eu titulei só o cálcio. E para titular só o cálcio, eu gastei 14,53 ml. Tá? Então, eu vou expressar a concentração de carbonato de cálcio. Vejam bem a diferença. Ó. Aqui eu quero a concentração somente de carbonato de cálcio. Na letra A, eu queria a dureza total, que é expressa em termos de carbonato de cálcio. Mas lembra, aqui dentro tem um magnésio também contribuindo. Né? Então, eu expressei a concentração, a dureza total em termos de carbonato de cálcio. Porém, esse volume que eu usei aqui, ó, foi o volume que eu usei para complexar todos os cátions que tinha lá dentro. Porque dureza total é quando eu
titulo tudo, cálcio, magnésio, ferro, se tiver, alumínio, né? Porém, eu preciso de uma massa molar aqui, ó, para transformar mol para grama. E mundialmente foi definido que a dureza total é expressa em termos de carbonato de cálcio. Por isso essa massa molar aqui, né, 100,09, tá? Já na letra B, que eu vou fazer aqui, eu quero a concentração em ppm, né, de somente de carbonato de cálcio. Então é a titulação onde eu titulei só o cálcio. É aquela segunda titulação. Então nessa titulação, vou fazer aqui, ó. Nessa titulação, novamente, os cálculos são todos iguais, porém, eu vou usar o volume que eu gastei lá de EDTA para titular só o cálcio. Né? Então, aqui é a concentração vezes o volume, novamente, como a gente fez ali embaixo. Né? Aqui também, para o EDTA, esse número de mols desmancha em concentração vezes volume. Eu quero calcular a concentração molar de carbonato de cálcio. O volume de água titulado foi novamente, né, 50 ml, lá na segunda titulação. A concentração do EDTA eu conheço, 0,01205. E aqui é que está o detalhe, né? Qual é o volume que eu uso aqui? O volume gasto agora, né? Ó, 14,53 ml. Foi quando eu tirei o magnésio da solução. Quando eu titulei só o cálcio, 14,53 ml é o que eu gastei aqui de EDTA. 14,53, né? Vejam que eu coloquei ml dos dois lados. Então aqui eu vou achar a concentração de carbonato de cálcio. Realmente, né, de carbonato de cálcio, lembrando que aqui na dureza total tinha outros íons envolvidos. E aqui eu chego em 3,50 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Novamente, eu quero determinar em ppm, ou seja, em miligramas por litro. Tudo bem, Larissa? Registra a frequência aí, já registrou, né? Ok. Então, eu tenho que achar a concentração comum, né? Então, eu pego a concentração molar aqui e multiplico pela massa molar de quem eu quero transformar esse mol para grama. 350 vezes 10 na menos 3 mol por litro, multiplico pela massa molar do carbonato de cálcio, 100,09 gramas por mol. Aí eu tenho a concentração simples, né, do carbonato de cálcio, igual a 0,350 gramas por litro, que ainda, né, eu tenho que transformar para miligramas, porque ppm é a mesma coisa que miligramas por litro, tá? 350 miligramas por litro, que é a mesma coisa que 350 ppm. Então, aqui, na letra B, a gente calculou realmente qual é a concentração de carbonato de cálcio na amostra, tá? Olha só. Pessoal, o que tem que tomar muito cuidado? Olha lá no enunciado, olha o que ele pede, ó. A concentração em ppm de carbonato de cálcio. Olha só, carbonato de cálcio. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Usar a massa molar do carbonato de cálcio. Ele poderia pedir, como ele vai pedir em outros exercícios que vocês vão encontrar na lista, qual é a concentração em ppm de cálcio apenas. De cálcio. A única coisa que vai mudar é que aqui, ó, vai vir a massa molar do cálcio. Você quer transformar mol para grama de quem? De cálcio. Então aqui vai ser 40,08. Se eu quisesse expressar, né, em ppm de cálcio, eu transformo mol para grama usando a massa molar do cálcio, mudaria esse número. Então tem que ficar muito atento ao que é perguntado. Na letra B, ele pedia para expressar em termos de ppm de carbonato de cálcio. Por isso que eu usei 100,09 ali como massa molar, porque eu quero expressar na forma deste composto. Ele poderia pedir aqui qual é a concentração em ppm de cálcio 2+. Era só usar a massa molar 40,08, né? Mesmo cálculo, porém aqui 40,08. A concentração do cálcio em mol por litro é a mesma coisa, é a mesma que a concentração do carbonato de cálcio, porque 1 mol de carbonato de cálcio dá origem a 1 mol de cálcio. A dissociação é 1 para 1. 1 mol de carbonato de cálcio dá origem a 1 mol de cálcio. Então, 3,50 vezes 10 a menos 3
mols por litro é a concentração do carbonato de cálcio, é também a concentração de cálcio, é também a concentração de carbonato, porque a dissociação é 1 para 1. Agora, em miligramas por litro muda, porque na hora que você vai passar de mol para grama, a massa molar vai mudar. Aqui é carbonato de cálcio, é o que ele pedia. Se ele pedir em termos de cálcio, mudaria para 40,08 ali, tá? Então, só ficar atento a esses detalhes, tá? E a letra C, para a gente finalizar nossa aula aqui. Vamos fazer nesse cantinho aqui a letra C. Olha lá o que ele pede na letra C. Na letra C, ele pede para expressar a concentração em ppm de carbonato de magnésio. Pessoal, lembra daquele detalhe, né? Indiretamente, eu sei que desses 23,65 ml gasto de EDTA, 14,53 é o que gasta para complexar o cálcio. Então, a diferença é o que é usado na primeira titulação para complexar o magnésio. Então, essa diferença desses dois volumes é o volume gasto, é o volume que eu gastaria, né, para titular só o magnésio nessa amostra. Tá? Então, indiretamente, eu consegui calcular isso. Eu consegui, devido a eu ter feito duas titulações, lembrando que os volumes de água é a mesma água, né? Tem que ser a mesma água. Os dois volumes aqui das duas titulações de amostra tem que ser igual, né? Tem que ser igual. Veja que ele repetiu 50 ml nas duas titulações, né? Para mim poder comparar e fazer isso. O EDTA tem que ser o mesmo, mesma concentração, né? Só assim eu posso fazer esse raciocínio de descobrir, né, indiretamente qual é a concentração de magnésio, ou em termos de carbonato de magnésio. Tá? Então, na letra C, o número de mols de carbonato de magnésio é igual ao número de mols de EDTA. Então, a concentração do carbonato de magnésio vezes o volume dele, que na verdade é o volume de água que você está titulando, né, é igual à concentração do EDTA vezes o volume de EDTA gasto. Tá? Então, eu quero descobrir a concentração do carbonato de magnésio. O volume de amostra titulada lá é 50 ml, né? Diretamente eu descobri, eu sei qual é o volume gasto quando se titula 50 ml de água ali, tá? A concentração do EDTA 0,01205 e o volume aqui 9,12, tá? Da onde que veio 9,12? Diferença dos dois volumes, né? 23,65 menos 14,53, tá? Lembra, então, que aqui é a diferença dos volumes, né? Você colocou aqui, né? Isso aqui, então, era a diferença dos volumes lá, tá? A diferença dos volumes. Indiretamente, você gastaria 9,12, né, ml para titular só o magnésio. Tá? Assim, a concentração molar do carbonato de magnésio ficou, né, em 2,20 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Ele quer em ppm de magnésio, de carbonato de magnésio. Então, eu vou transformar mol para grama novamente. Concentração simples, né? É a concentração molar vezes a massa molar. Então, 2,20 vezes 10 na menos 3 mol por litro, vezes a massa molar. Vejam, eu quero na letra C expressar em termos de carbonato de magnésio. Eu preciso da massa molar agora do carbonato de magnésio. Tá? Qual é essa massa molar? Soma a massa do magnésio mais a do carbono mais 3 oxigênios. Você vai ter lá 84,31 gramas por mol. 84,31, tá? Assim você vai chegar em 0,185 gramas por litro, tá? Passa para miligramas, 185 miligramas por litro, que é também 185, não cortou, né? Não, ppm, tá? ppm.
148, 185 ppm. Tudo bem? Então, 185 miligramas de carbonato de magnésio por litro de água. Ok? Pessoal, conseguiram entender o exercício 13? Conseguiram entender o que foi feito? Expressei a dureza em termos de dureza total, na letra A. Expressei a dureza em termos de carbonato de magnésio, de carbonato de cálcio na letra B, né? Calculei a concentração de carbonato de cálcio na letra B. E calculei a concentração de carbonato de magnésio na letra C, tá? Pessoal, tudo bem? Vamos finalizar aqui, então. Deixa eu só... Quem não... Eu vou tirar a tela aqui, tá? Quem quiser faz um print ali, tá? Então, lembra que aqui é a diferença de volume, tá? E aqui a massa molar de quem eu quero transformar mol para grama, lembrando que é o carbonato de magnésio, tá? Pessoal, assim eu mostrei para vocês dois exercícios. Essa lista tem vários exercícios bem interessantes, tá? Então, na quarta-feira, eu vou fazer mais alguns deles ali, tá? É, eu vou reservar um espaço para fazer pelo menos mais dois de minha escolha, para aprofundar um pouco mais o assunto, e depois eu deixo também para as dúvidas, né, de vocês, tá? Então, não deixem de assistir, pessoal, assim que liberar o link dessa aula para mim, eu já atualizo lá o arquivo no Moodle lá para acessar as aulas. Não deixem de assistir dois vídeos rápidos, são dois vídeos de 3 minutos, 4 minutos lá cada um, tá? A titulação acontecendo na prática, tá? Para ficar mais claro o que, na verdade, a gente fez aqui na aula de hoje. Valeu? Boa semana, bom resto de Professor, semana, bom fim de semana. Fala, Gisela. a prova é daqui 2 semanas e os questionários também? O questionário é na quinta, né? Na quinta-feira que vem é o questionário. E daí, nas quarta da outra semana depois, é a avaliação 2, tá? Então, quarta-feira a gente tem a aula de revisão, quinta-feira tem o questionário. E daí, na outra quarta, é a avaliação. Valeu? Registrem, por gentileza, a frequência. Obrigado pela presença. Até mais, pessoal. Valeu!